lavando louça. E é mais um relato pessoal de algo que eu passei, que eu vivenciei na pele, tá? Sobre a importância do dinheiro. Então, não espere passar por isso para valorizar dinheiro, para buscar ganhar mais dinheiro, para investir no seu futuro, porque é uma coisa frustrante que acontece na vida do pobre, tá? E na vida de milhões de brasileiros, porque hoje a classe brasileira, a classe pobre, é maioria, tá? Pessoal, acontece o seguinte, a minha mãe, tá? Contando a história aqui, lavando a louça por enquanto, mas antes de eu contar o relato aqui, já mete o dedão no like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, hype o vídeo e assista o vídeo até o final, tá galera? E se vocês já tiverem passado por isso, tá? Alguma vez na vida de vocês, deixem aqui nos comentários. É uma coisa triste que não era para acontecer, mas infelizmente acontece. Tá? E eu me atrevo a afirmar que 99% das vezes que isso acontece, geralmente é com pobre, é com pessoas que não têm dinheiro, é com pessoas mais humildes. Então, se vocês já tiverem passado por isso aqui alguma vez na vida de vocês, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou falar. Pessoal, recentemente não, há uns 50 dias mais ou menos, tem uns 50, 60 dias, a minha mãe, a minha mãe eu já falei aqui que ela é uma pessoa pobre, né? A vida toda foi pobre, trabalhou como faxineira. Já contei aqui sobre algumas atitudes dela, inclusive tem vídeo aqui no canal. E também falei que era uma coisa que eu pensava em deixar de mão, largar dela por causa de alguns hábitos financeiros dela, né? E me dava raiva, porque me dava não, me dá raiva, né? Porque minha mãe mora sozinha com meu irmão, ganha 2 salários mínimos, cara. E vive numa pindaíba, tá? Aí eu administro o dinheiro dela, administro assim, né? Ela faz as contas, ela compra o que ela quer e no dia do dinheiro eu vou lá com ela, tiro o dinheiro, ela recebe o dinheirinho lá no caixa e vamos passando nos locais onde ela deve e eu só vou fazendo a divisão. Mãe, dá tanto aqui, mãe, dá tanto aqui, pra, enfim, que ela possa pagar todo mundo, tá? E fazer as feiras dela. Aí recentemente a minha mãe sofreu um acidente, ela acabou caindo da cama, pessoal, e quebrou, fraturou, né? Não é que quebrou quebrando, fraturou uma pequena fratura nesse ossinho aqui do cotovelo do braço dela. Ficou inchado, doendo muito. E aí ela foi procurar o médico no SUS, né? Como sempre o pobre, ele sempre vai pro SUS. E chegando lá, não tinha raio-x no hospital da cidade. Então acabaram encaminhando ela para outra cidade, para Pau dos Ferros, que fica a 50 quilômetros de distância daqui, tá? Chegando lá, ela foi atendida, bateu o raio-x e o médico realmente constatou uma fratura no osso do cotovelo dela. Então, atendeu ela lá, enfaixou o braço, né? Colocou aquela famosa tala de gesso e mandou para casa. Passou remédio e tal. Então minha mãe veio para casa. Até então tudo dentro dos padrões. E aí você deve estar falando o que que isso tem a ver com dinheiro, Cláudio? Se sua mãe foi bem atendida no SUS, você só fala mal do SUS? Para aí, espera, escuta a conversa, viu? Então minha mãe veio embora quando foi com mais ou menos uns 30 dias, uns 25 dias, que ela tinha sido auxiliada a tirar o gesso do braço. Ela foi lá no posto da maternidade, passar no médico lá. O médico olhou pro braço dela e simplesmente falou que ela poderia tirar a tala do braço, o gesso, e voltar a fazer as coisas dela normal. Lavar a casa, lavar prato, roupa, tarefas de dona de casa, né? E segundo a minha mãe, eu não fui com ela, né? Segundo ela falou pro médico que ainda estava com muita dor naquele braço e estava um pouco inflamado. Então o médico foi lá, passou um remedinho, aqueles remedinhos típicos que todo médico passa para todo mundo de dor, e falou que iria melhorar. Então minha mãe foi para casa e seguiu a vida dela normalmente, né? Só que passado mais ou menos uns 15 dias disso aí, tá, pessoal? Uns 10 a 15 dias desse acontecido, eu fui lá visitar a minha mãe. Como eu falo, eu ando bem pouco lá, mas resolvi ir lá ver como é que ela tava. Cheguei lá, eu percebi que o braço da minha mãe não tava assim, ó, esse braço normal, né? O cotovelo dela tava assim, ó, meio que levantado, um dos braços inchado.
E eu falei, mãe, a senhora não melhorou desse braço não? Ela disse, não, não melhorei não, meu filho. Eu falei, mas dói isso aí? Ela falou, dói, quando eu deito à noite, isso aqui incha, dói, formiga. Aí eu falei pra ela, estica o braço assim, mãe. Estica o braço. Ela não conseguia esticar. Ela esticava, mas não esse movimento total aqui de esticamento que eu faço, tá? Ela esticava, ficava um pouco dobrado. Aí eu falei, mãe, a gente tem que passar no médico. Ela, meu filho, já passei no médico já, ele falou que tava tudo bem, não sei o que. Eu falei, a senhora tá sentindo dor? Tá. Tá inflamando? Tá. Eu digo, então não tem como tá bem. Não tem como tá bem. Aí é o seguinte, uma consulta aqui, você passar no médico desse, que é um ortopedista, tá? Um ortopedista, um médico especializado que atende pela prefeitura, é bem demorado. Aí eu falei, mãe, a gente não vai pro SUS, a gente não vai passar mais pelo médico do posto, né? No famoso SUS, porque a senhora já passou lá. E a senhora passou lá e o médico aparentemente não te examinou corretamente, não fez o procedimento correto. Vamos fazer essa consulta particular, certo? Ela falou, meu filho, será que eu tenho dinheiro para isso, tá? Será que dá certo, meu filho? Visando isso aqui, né? Dinheiro. Eu falei, dá certo, mãe. Porque até então, como eu falei, eu administro o dinheiro dela. E sem ela saber, tá, pessoal? Não é roubo, não. Deus é testemunha do meu coração e do que eu faço. Eu sempre tiro ali uma partezinha, R$ 100, 200, sem ela perceber do salário dela. E transfiro para a conta dela mesma, o nome dela, uma conta poupança. E lá tinha R$ 3.000 guardado. Já avisando essa questão, que minha mãe é bem problemática, ela não guarda dinheiro, ela compra muito e ela poderia chegar a adoecer. E ser necessário ter um custo de onde é que ia tirar, né? Então, eu sempre pensei, cara, minha mãe, ela ganha 2 salários mínimos e ela tem condições de guardar dinheiro. Só que ela não quer, falta de vontade. Então, eu, como planejador financeiro, que sou educador, metido educador financeiro aqui no canal, tá? Eu sempre vinha fazendo esse negócio, sempre tirando um pouquinho ali, quando era 13º eu guardava um pouquinho a mais, sem que ela sonhasse, né? Mas eu sempre disse a ela, mãe, quando der aqui eu tô tirando um dinheirinho, tá? Eu nunca falei o valor. Quando der eu tiro um dinheirinho aqui e boto na conta da senhora caso necessite. Só que ela não sabia o valor total, tinha R$ 3.000. Fui nas clínicas da cidade, atrás de um ortopedista, só tinha para o médico mais próximo que tinha de atendimento vago era em uma semana. Fui lá, marquei a consulta para ela, R$ 300. E aí falei para ela, ela disse, meu filho, mas vai ter dinheiro? Eu disse, tem, mãe, tem. A senhora tem uma poupança lá, dá pra gente fazer essa consulta. Fomos fazer a consulta, preste atenção, tá? Preste atenção na história aqui, vocês vão se surpreender. E vocês vão se surpreender e talvez, tá? Provavelmente vocês já tenham passado por isso, porque pelo menos, tá? Porque pelo menos aqui na minha cidade isso aqui é uma coisa que tá normal, tá cotidiano, cara. E é uma baita sacanagem. É uma baita sacanagem com a população. Fui lá, marquei a consulta para, no caso, para quarta-feira passada agora. Trezentão, tá? R$ 300 a consulta. Para minha surpresa, quando eu entrei com minha mãe e o médico lá perguntou o que estava acontecendo e tudo, quando minha mãe começou a contar o problema, vê só, quando minha mãe começou a relatar o que tinha acontecido, o médico, peraí, eu não lhe atendi lá na maternidade, não? A maternidade é uma maternidade aqui onde as pessoas ganhavam menino, só que hoje já funciona a Secretaria de Saúde e onde esse médico atende pelo SUS. Minha mãe disse, atendeu, doutor, foi com o senhor que eu passei lá e o senhor, enfim, mandou tirar a tala, só que tá doendo aqui, como é que tá o braço e tal. Eu fiquei, o senhor que atendeu ela lá no posto? Ah, foi. Aí ele falou, cadê o raio-x, né? Cadê o raio-x? Minha mãe disse, não, o raio-x ficou com você lá, né? Aí, não, mas a senhora leva uma foto do celular, não sei o que, cadê? Eu falei, doutor, você não atendeu ela? Não é você que tem que ter esse histórico aí no seu notebook, não? Né? Falei, primeiramente a minha mãe não tá bem, a questão do braço aqui você tá vendo como é que tá. E eu acho que não era pra você ter atendido ela do jeito que foi. Cara, já começou a subir aqui, ó. Ele, não, tenha paciência, né, tal. Aí foi disso, eu tô com um raio-x aqui. Aí olhou o raio-x lá no computador dele, veio me mostrar, explicar o que é que tinha acontecido, né?
Aí falou que iria solicitar um novo raio-x para ver como é que estava o braço dela. E que eu fosse bater esse raio-x pelo SUS lá, era rápido. E quando batesse o raio-x, voltasse lá para apresentar ele. Então eu fui lá com minha mãe e tal. Fizemos, voltemos lá no médico para apresentar esse raio-x. Ele olhou, fez uma consulta bem detalhada, olhou o braço dela. Pegou aquelas partezinhas de corpo humano que médico ortopedista tem, né? E veio me explicar, olha, o que aconteceu foi o seguinte, sua mãe caiu, fraturou, teve uma leve fratura e tem uma lasquinha aqui, ele mostrou lá no raio-x, né? Que essa lasquinha não tem como parafusar ela, né? Para colar novamente. Se for fazer isso aí, como é uma lasquinha fina, quando colocar um parafuso, ele se estilhasse, enfim, não segura. O que vai acontecer é o seguinte, o corpo da sua mãe, apesar de estar inflamado aí ainda, porque incomodando, o natural é que o corpo dela vá absorvendo essa lasquinha de osso naturalmente. E aí desinflame. Vou passar fisioterapia para ela, ou seja, já tinha atendido ela 2 vezes, não tinha tocado em assunto de fisioterapia, tá? Nem muito menos examinado ela dessa forma. Passou umas fisioterapia, falou que ia passar fisioterapia, um remédio que com certeza, segundo ele, de certeza ela vai melhorar com essas fisioterapias e esse remédio. Agora, se porventura, se, enfim, dificilmente de acontecer dela não melhorar, aí é caso de cirurgia, né? De cortar, tirar essa lasquinha de osso e tudo. Aí foi, passou as fisioterapia, remédio e falou que queria ver ela no retorno com 30 dias, né? Aí eu falei, doutor, lógico que minha mãe tem condições, teria condições de fazer essas fisioterapias particulares, tá? Mas, enfim, era um custo que, cara, é 20 fisioterapia, que no mínimo uma sessão de fisioterapia é R$ 80. Então, se você multiplicar por 20 aí, dá 1.600 por mês, né? Um dos salários mínimos dela. Falei, doutor, é o seguinte, é complicado para ela fazer essas fisioterapias e voltar aqui com 30 dias, ela vai perder o retorno. E a gente também não tem condições. A gente veio aqui se consultar, joguei Miguel, né? Se consultar com você aqui particular nas outras, tá? Vai sair de uma das contas dela que não vai dar para pagar esse mês. E aí veja o que é que o senhor pode fazer, porque eu não sei se a gente vai conseguir voltar aqui particular. Não, pode ficar tranquilo, procure fazer, se der para fazer alguma particular, você faz, mas pode procurar a secretaria, lá está um pouco demandado, mas você consegue, quando você conseguir, com 40, 60 dias, pode vir um retorno aqui sem problema, tá? Então, pronto, resolvido aí, um atendimento completamente diferente. Fui lá, perguntei, mas a senhora sabia que esse médico era o que tinha lhe atendido da outra vez, antes da consulta? Ela disse, sabia não. Eu digo, porque a senhora não falou nada, a gente gastou R$ 300 assim. Ela falou, não, meu filho, mas o médico é assim, médico de prefeitura é desse jeito. Eu falei, ele não falou nada a respeito do braço da senhora, não falou nada, que nem eu disse a você, chegou lá, ele não olhou o raio-x, ele não me examinou, ele simplesmente falou que estava bom, que eu poderia tirar o gesso e ir para casa, fazer minhas tarefas de casa. Então você consegue perceber a diferença aqui entre você ter dinheiro e você não ter, né? No SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que esses cretinos eles ganham dinheiro para atender a população, o cara não faz o atendimento corretamente, como deveria ser, certo? Mas esse mesmo médico que é falho no Sistema Único de Saúde, na consulta particular, ele dá um tratamento completamente diferente para o mesmo paciente que ele atendeu de graça tempos atrás. Então aqui a importância de você ter dinheiro, a importância de você planejar seu futuro, de você ter uma reserva de emergência, para você não passar por isso, cara. Porque se a gente depender do SUS, a gente vai conseguir muita coisa, exame, vai conseguir consulta. Só que essas consultas, esses atendimentos, na maioria das vezes são precários, dessa forma. E o que vem na minha mente, que são precários, não é, não é porque o médico é incompetente, tá? E, apesar que eu acredito que tem muitos médicos incompetentes e inclusive recentemente saiu aí um estudo que 30% dos médicos foram reprovados na média, a prova lá básica de médicos, ou seja, a cada 10 médicos que foram formados recentemente, 3 não tinha capacidade de dar atendimento básico, né? Isso não era o caso desse cara aqui. O que eu vejo é que esses médicos que atendem particular e também trabalham para a prefeitura da cidade, né? Para o Sistema Único de Saúde, é meio que um esquema que eles estão fazendo, tá? Atendo o pessoal lá de todo jeito, para que esse pessoal veja que o atendimento é ruim
tá? E procure a unidade particular, onde eles já estão ganhando no SUS e ainda vão ganhar particular, tá? Então, eu não sei se vocês já passaram por isso, eu passei já, minha mãe está passando, e acredito que uma grande maioria da população brasileira passa por isso, tá? Não existe mais essa questão de que médico atende por amor, cara. Já foi do tempo. Medicina hoje é amor a dinheiro, nada mais. Nada mais. Os caras vão lá, até comprar diploma, eu acho que eles compram, porque não tem condições, tá? E eu fiquei indignado, fiquei sim indignado com isso aí, quando eu soube que minha mãe já tinha passado com esse médico e esse mesmo dito cujo não atendeu ela como deveria. E aí isso aí, o braço dela não melhorou, ela tá com problema e a gente teve que procurar consulta particular, tendo um custo aí que poderia ter sido evitado se ele tivesse feito o trabalho dele bem feito, tá bom? Então, pessoal, quando eu chego aqui gravando vídeo para vocês, falando sobre finanças, sobre investimento, falando que você tem que ganhar mais dinheiro, falando que você tem que ter uma reserva de emergência, falando que você tem que investir na sua própria aposentadoria, falando que você tem que privar, tá? Se privar mais de festa, de contas assim, que não deveriam ser feitas nesse momento de financiamento, eu passo pelo chato, tá? Não, a vida você tem que viver o hoje, que amanhã você não sabe se está vivo. Aí quando você passa por um problema desse aqui, é que você vai entender a importância do dinheiro. Pô, cara, eu deveria ter me planejado melhor. Se tá, tenho negligenciado isso, essa questão da minha mãe, se em nenhum momento eu tomo a atitude de guardar esse dinheiro dela, reservar esse dinheiro dela lá numa conta dela, mesmo sem ela saber, cara, ela provavelmente ia ter um problema no braço, ia sofrer por muito mais tempo, tá? E isso aí aconteceria com muito mais gente e aí é que as pessoas iriam se tocar que deveriam ter guardado um pouco mais de dinheiro, tá bom? A gente fala, tem pessoas que falam que dinheiro não traz felicidade, isso é a pior burrice para mim, tá? A pior burrice, não dá para você comparar. Você para ser feliz é lógico que você não precisa ter dinheiro, certo? Só que eu aposto que você vai ser muito mais triste se você não tiver nem um centavo no bolso. Até hoje eu não conheci ninguém que recebeu um bolo de dinheiro e conseguiu ficar triste porque estava recebendo dinheiro, tá? Então, esse é o vídeo de hoje, um relato pessoal aqui, vida pessoal aqui do investidor baixa renda. Eu espero que vocês, se vocês se identificaram com isso aqui, se já passaram por isso, comenta aqui, pessoal, tá? Vamos comentar para ver se isso aqui acontece só na minha cidadezinha aqui no interior ou é no Brasil geral, tá? É em todo canto, porque eu já fui em atendimento de SUS em outras cidades maiores e era completamente diferente o atendimento, tá? Do que tem aqui na minha cidade, tá bom? O vídeo de hoje do Investidor Baixa Renda. Se gostou, deixa o like, curta o vídeo e ativa o sininho das notificações. Valeu, um abraço aí, fiquem com Deus e até a próxima.